Programa VIP. Oferecimento. Linha Força com Pimenta da Biostratos. É hora de seu cabelo crescer e brilhar. Óculos Bambu. A cara do Brasil. E Origami Buffet. Parabéns para você. É no Origami Buffet. 3627-4080. Olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindos ao programa VIP. Hoje eu estou recebendo aqui no estúdio a Julieta Ribeiro Domingues. Ela que é membro da AMPED, que é a Associação Associação Mato Grossense de Pessoas com Diabetes e Familiares. Essa associação ela estava meio que parada, né? E depois que vocês descobriram que ela existia, foi dado um gás nessa associação. Inclusive vocês fizeram um evento recentemente, juntamente com o Dr. Marcelo, que é endocrinologista, e deu um boom. Criou-se uma página no Facebook, um telefone, enfim. E vocês se assustaram com o número de pessoas e de famílias que precisa, inclusive, de informação. Exatamente, Eduardo. Boa tarde a todos. A associação foi algo surpreendente na nossa vida. Ela já existia, como você bem disse, mas ela estava adormecida. Por iniciativa da minha nora, que consequentemente é sua filha, ela, junto com a Andréia, também uma jovem mãe, sentiram a necessidade de ressuscitar essa associação para que outras mães que estivessem vivendo a mesma situação, sentindo na pele os desafios da diabetes, pudessem conversar entre si. E nós fizemos, durante essa semana, da Semana Mundial do Diabetes, alguns encontros com esse núcleo de pessoas, de mães, de familiares, de pessoas com diabetes, dessa comissão, vamos dizer assim. Mas nós também conseguimos alcançar um número surpreendente de famílias que têm essa realidade em casa, que têm filhos com diabetes ou são adultos com diabetes, mães de crianças de 0 a 12 anos com diabetes. E isso realmente nos surpreendeu o quanto essa necessidade de interlocução, de busca de informação em relação ao que é efetivamente essa doença. Olha, você que está em casa, que não tem diabetes ou que não tem ninguém na família que tenha diabetes, o que é muito difícil, né? Porque geralmente se tem alguém com diabetes na família, sabe do que nós estamos falando. Eu quero que a Julieta conte a história desde quando ela teve o primeiro contato com o diabetes, porque ela, além de ser avó da minha netinha, a Annalise, que nós diagnosticamos com diabetes aos 10 meses de idade, ela tem um filho que foi diagnosticado aos 12 anos com diabetes. Quero que você conte para quem está em casa como é que você recebeu esse diagnóstico há 12, 13 anos atrás, até porque não se tinha o volume de informação que nós temos hoje. Eduardo, até chegar no diagnóstico do Tiago, nós tivemos vários caminhos, percorremos vários caminhos. Porque, como mãe, eu religiosamente levava os meus filhos a cada 6 meses, a cada 3 meses. Chegou um momento dos 11 para 12 anos que o Tiago ia ao médico todos os meses. Porque no meu coração de mãe, eu percebia que alguma coisa estava errada. Havia algo que não estava certo com o Tiago. Quais os sintomas que Ele você começou detectava? a perder muito peso rapidamente, tomar muita água, fazer muito xixi e tinha uma fome voraz. No primeiro momento eu fiquei feliz. Falei, nossa, até que enfim Tiago resolveu comer bem. Mas você não imaginava o que poderia ser. Mas tinha uma contradição, porque apesar de estar se alimentando super bem, ele vinha num processo de perda de peso. E em nenhum momento, apesar de que, quando ele fez o teste de sangue normal, que também afere os índices glicêmicos, apontou lá uma variação em jejum de 110. O médico me disse, não, está tudo bem. Normal. Está normal, né? Só que até que o Tiago começou a ter sintomas como vômito, apatia, moleza, sono exacerbado,
E um dia ele fez, às vezes eu fui chamada à escola, o Tiago, após o lanche, vomitou. Mas como se o lanche dele leva de casa, o lanche é saudável, por que vomitou? Já era uma manifestação do organismo dele, botando para fora o alimento para tentar baixar o índice de açúcar no sangue. Que o organismo faz isso. Reage. Ele reage. E até que, numa manhã, o Tiago passou mal, nós fomos direto ao pronto atendimento e aí fomos atendidos naquele momento aqui no São Mateus, e a médica teve essa sagacidade, vou dizer assim, porque não é algo habitual, e fez o exame de aferir o nível glicêmico do Tiago. Naquele dia, naquela manhã, Tiago estava com 380 de glicemia. Então, foi dessa forma, como inúmeras outras mães, né, que nós identificamos a diabetes no Tiago, porque até aquele momento nós não tínhamos conhecimento dessa doença. Com 12 anos. Na minha neta, imaginem vocês, ela teve os mesmos sintomas que o Tiago teve, né? Muita sede, fazendo xixi em excesso, fome, né? Foi detectado com 480. Né? Ela passou 4 dias na UTI após termos detectado isso. Então, a própria rede de saúde, os próprios médicos precisam sempre lembrar de pedir o teste de glicemia, né? Isso. Teste glicêmico. Essa é uma questão, Eduardo, que é muito importante você esclarecer. Porque nós poderíamos ter evitado que a Nariz fosse para a UTI. Bastava que fosse pedido, dentro daquilo que nós estávamos narrando para o médico, dizendo para o médico, nós temos um caso na família, ela apresenta todos os sintomas, vamos fazer o exame, né? E se naquele momento o médico ouvisse, acolhesse as queixas da família, nós teríamos evitado. Então é muito importante que os médicos do pronto atendimento, que às vezes não são realmente especialistas, não são endócrinos, mas que tenham a sensibilidade de ouvir o que a família está queixando, de fazer um exame que ele faz no próprio consultório, que não requer nenhum aparato. Baixíssimo custo. E de baixíssimo custo. Bom, intervalo rapidão, volto na sequência ainda aqui com a Julieta, para ela contar mais da experiência dela como mãe e avó de pessoa com diabetes. No caso dela, tanto a neta quanto o filho, o diabetes tipo 1. Fique com a gente, voltando daqui a pouquinho. Até já. Muito bem, de volta com o VIP, hoje aqui no estúdio comigo, Julieta Ribeiro Domingues, ela que é membro da AMPED, que é a Associação Mato Grossense de Pessoas com Diabetes e Familiares. Essa associação vem ajudando bastante gente, tem uma página na internet, né? Coloca aí o endereço, tem também um telefone, se alguém na sua família tem diabetes, você precisa de alguma informação, de uma ajuda, você pode entrar em contato, não é? E falando ainda da associação, Julieta, em que a associação pode ajudar uma família que tem uma pessoa com diabetes? Perfeito. A associação ela tem 2 eixos prioritários em relação à sua finalidade. A primeira é o apoio às famílias que recebem o diagnóstico e ao diabético. Porque quando você recebe o diagnóstico, que você sai do consultório e o médico te passa as informações gerais e te prescreve para você fazer a aquisição do medidor, te prescreve a insulina, faz o cálculo em relação ao seu peso, mais ou menos,
quantas unidades que você vai tomar, mas é a família que vai ajustando em função daquilo que ela vivencia, da rotina dessa criança. Então, a associação tem esse papel de ajudar a família, nesse momento, a partilhar a minha experiência de 12, 13 anos, a experiência de outra mãe de 24 anos de vivência, a experiência de um senhor de 72 anos que sempre teve diabetes tipo 1, a esse jovem que ainda não assimilou e não aceita a doença, ouvindo um outro jovem que já está num processo mais avançado de aceitação. Essa troca minimiza o que chamamos de luto, que é essa dor aguda que a família sente no momento em que ela toma a consciência que uma série de mudanças, algumas extremamente positivas, vão acontecer. Porque o diabetes, gente, quem não sabe, não tem membro na família, o diabetes, ele é tão perigoso, que ele pode causar várias sequelas. Isso. E pode, inclusive, levar à morte. Eu não sei se vocês lembram, mas o ex-governador Dante de Oliveira entrou andando no hospital, ele estava em plena campanha política, ele era diabético, e entrou no hospital andando, passando mal, e morreu naquela mesma tarde por causa do diabetes. De consequências da diabetes. Então, essa família, quando ela está de posse dessas informações, e é isso que a associação quer fazer, ela lida melhor, né? O diabético lida melhor, porque, Eduardo, o que nós temos que trabalhar com os diabéticos? A família apoia, mas é ele que porta a doença. E tem que ter disciplina. Então, a diabetes é do diabético e ele tem que saber administrar, se autocuidar, buscar a sua autonomia, a sua independência, porque nós não vamos colocar os nossos filhos numa redoma. Nós não vamos criar uma bolha para esconder os nossos filhos. Eles vão viver em vida, em sociedade. A consciência do diabético de que aquilo é perigoso. É perigoso. Eu vejo diabético tomando cerveja. Mas não é o fim. Ele tem que saber que é perigoso, mas se ele tomar os cuidados que são importantes, ele vai ter uma vida... Ele pode? Muito próxima da normalidade. Porque o que paralisa a família, o diabético? Esse sentimento que a vida dele virou um caos. Não é bem assim. Então, nós temos como ajudar essa família e esse diabético, de como ele ter um melhor controle, de como ele continuar tocando a vida dele, que os sonhos deles não precisam ser interrompidos, que ele fez, eu tinha um sonho de meu filho morar fora, estudar fora do país, ter uma experiência. Quem disse que ele não pode? Com os devidos cuidados de uma vida saudável. O diabético ele tem que tomar aquela famosa picada, né, no dedo para poder botar a lanceta lá e fazer a medição. Isso. Né? Na nossa experiência com a nossa neta, ela chegou a tomar 20 picadas por dia para controlar depois que ela saiu da UTI. E aquilo para a gente era um martírio. E eu vou falar de um aparelho agora, eu não vou fazer, não é propaganda, mas indiretamente vai ser. Tanto a minha neta, a Ana Liz, neta da Julieta, e o filho, Tiago, da Julieta, estão usando um aparelho que chama Freestyle, né? Está aí na sua tela, tem um site, você pode entrar e pesquisar, que é um sensor, você tem um adesivo, coloca nas costas, da minha neta é na bundinha dela, né? E tem uma espécie de um aparelhinho celular que você só encosta e mede. Você evita aquelas furadas constantes, né? E pode estar controlando muito mais vezes, né? Exatamente. Sem agredir o diabético, né? Para a gente tem sido fantástico. Infelizmente, ele tem um custo que não é barato, né? Nem todo mundo vai poder adquirir um aparelho como esse, mas é uma novidade que acabou de chegar no Brasil, a gente está usando e nós estamos aprovando esse aparelho, né, Julieta? Com certeza, é um divisor de água na vida do diabético. A qualidade de vida, né? E a qualidade de vida da pessoa que tem diabetes e da família. Na associação, por exemplo, nós descobrimos pessoas, quantas vezes o senhor mede, um adolescente, quantas vezes você mede o seu índice glicêmico? Uma vez por semana. Bom, ele não está controlando absolutamente nada. Nada. Ele é um candidato fortíssimo a ter as consequências da diabetes. Eu acho que a orientação médica é de 2 vezes ao dia, é isso? De 3 a 4 vezes ao dia.
Mas mínima de 2 vezes ao dia? Mas, na minha experiência de mãe, não é o suficiente. Então, enquanto o Tiago usava ponta de dedo, nós fazíamos, no mínimo, 8 aferições por dia. Para um controle razoável. E agora com o aparelho isso... Com o aparelho nos possibilita ter em tempo real como que está a movimentação, porque esse aparelho ele não só mede, ele aponta se os índices glicêmicos estão subindo, se está estabilizado ou está em queda. Isso te dá parâmetro para intervir. Se está subindo, vamos fazer a correção. Se está estabilizado, ótimo. Se está em queda, precisa alimentar. Veja quanto isto traz tranquilidade para a família. E dá uma vida normal para essa criança. Que ela não precisa ficar retida, que ela não precisa ficar, os pais angustiados, se ela pode subir ali. Não, agora ela pode, ela está com um índice glicêmico suficiente para subir e descer, para viver livremente, para ter qualidade de vida, para ser feliz. Então, é essa a postura que a gente quer levar para outras pessoas que ainda estão nesse processo de vida. Minha vida acabou. Não, não é nada disso. A vida não acabou. A desinformação não é somente daquelas famílias de baixa renda, aquelas famílias que não têm recurso. Vocês identificaram que pessoas de alto padrão também sofrem com os mesmos problemas, a desinformação. Perfeito. Né, Julieta? Perfeito. Então, a associação, a AMPED, vem aí para ajudar pessoas de todas as classes sociais, tem a fanpage, tem o Facebook, tem o Instagram, enfim, tem grupos de WhatsApp. Vamos integrar essas famílias aí para que todos possam compartilhar de informações como essa que a gente acabou de passar. Esse equipamento é novo no Brasil, não sei nem se tem indicação médica, né? Porque tudo que é relacionado à medicina, existe um lobby muito forte. Então, os médicos indicam sempre aquilo em que os laboratórios já fizeram um lobby com eles. E como esse é novo, não deve ter muita indicação. Mas nós que estamos usando, estamos indicando esse aparelho porque muda completamente a qualidade de vida. Obrigado, Julieta. Quer deixar mais algumas palavras? Eu quero me dirigir para as famílias e para a pessoa com diabetes em especial. Você agora não está sozinho. Você tem uma associação, você tem um grupo de famílias que sente na pele todos os desafios que você enfrenta no seu cotidiano. Então, você procure a AMPED, procure o núcleo da AMPED, visite a nossa página no Facebook, no Instagram e no telefone da associação. Nós vamos ao seu encontro, você virá ao nosso encontro e nós vamos nos ajudar de forma mútua. A diabetes não é uma sentença de morte, tem vida. Tem qualidade de vida que espera você e espera os nossos filhos e nós vamos ajudar você a conquistar isso. Obrigada, Eduardo, por essa oportunidade e que viva a vida e viva com qualidade para quem tem diabetes e para quem também não a possui no processo de acolhimento de todas essas diferenças. Os bons hábitos servem para todos. Para todos. Obrigado pela sua companhia e audiência e até o próximo programa. Tchau. Programa VIP. Oferecimento. Linha Força com Pimenta da Biostratos. É hora de seu cabelo crescer e brilhar. Óculos Bambu. A cara do Brasil. E Origami Buffet. Parabéns para você. É no Origami Buffet. 3627-4080.